Salve, salve rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Bruno do canal WBBet e hoje trago palpite de aposta de futebol e análise dos jogos deste domingão, dia 29 de setembro. Assim, teremos uma grade de jogos bem interessante, sempre separando os melhores jogos do dia para você. Porém, antes de iniciar nossa primeira análise, se você é novo por aqui e deseja nos acompanhar, clica no botão de se inscrever. Caiu de paraquedas, deixa o like para fortalecer o canal, ativa o sininho das notificações para que o nosso projeto esportivo sempre chegue até você quando sair vídeos novos. Lembrando, caiu de paraquedas, deixa o like, compartilhe o vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando para mais pessoas nesta segundona. Então, segundou amanhã, estarei disponibilizando aqui um bilhete pronto, aquela dupla e aquela opção de zebra para você. Sem mais delongas, vamos estar iniciando pelo Brasileiro Série A, rodada 25 entre São Paulo versus Ceará. É o seguinte, o São Paulo atualmente é uma equipe que ocupa a sétima colocação diante do 12º colocado. A equipe do São Paulo vem de uma desclassificação na Copa Libertadores, perdeu para a LDU fora de casa e os torcedores do São Paulo, grandes analistas, grande estrategística, cravavam a vitória da equipe do São Paulo. Mas não foi isso que aconteceu. Então, já bastava perder fora de casa pelo placar de 2-0 e voltou a perder em casa a equipe do São Paulo. Isso deu adeus aí a Libertadores. O treinador Crespo. São Paulo vem a 3 derrotas consecutivas, não sabe o que é marcar gols a 3 jogos. Lembrando que bateu um under 2,5 nos últimos 7. O Ceará vem a 5 jogos sem vitória. Lembrando que em 12 sofreu gols. E vale ressaltar que o São Paulo, meu parceiro, tem que ligar o sinal de alerta. Porque em confronto direto foi 1-1 no jogo do primeiro turno. Porém, o São Paulo atuando em casa é uma equipe que consegue dificultar a vida da equipe do Ceará. Para essa partida, vou acreditar que será um jogo para over 1,5 gols e aproveitando o mau momento do São Paulo, chance dupla com uma opção de mínimo possível zebra a favor do Ceará. Bom, ainda no Brasileiro, só que Brasileiro Série B, temos Avaí versus Coritiba às 19h30. É o confronto do terceiro colocado, que perdeu ali liderança, vice-liderança, diante do 10º colocado. A equipe do Coritiba vem a 4 jogos sem vitória, sofreu nos últimos 3 e bateu under 2,5 em 5 de 7. E em confronto direto, primeiro turno, foi 2-1 para Coritiba, atuando em casa. Lembrando que vai ser um jogo daquele jeito, não tenho dúvida disso. Acredito no jogo para under 2,5. Temos aqui o jogo do Amazonas versus Chapecoense, às 21h30. É o confronto bem interessante. A Chapecoense até outro dia estava ali querendo entrar no G4. Atualmente é o 7º colocado. Enfrenta uma equipe que está com queda aí, sinais de queda na 19ª colocação, mas ainda tem chance de escapar deste rebaixamento. A equipe da Chape vem a 4 derrotas, complicou muito a sua subida aí de divisão. Vem a 5 jogos sem vitória, sofreu nos últimos 5, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. E em confronto direto, surpreendentemente, vem a 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. É um jogo para over 1,5 gols. Temos aqui a Premier League, temos o jogo do Everton versus West Ham. É o confronto do 10º versus o 19º colocado. A equipe do Everton vem a 3 jogos sem vitória, em 7 de 9 bateu under 2,5. Em contrapartida, o West Ham em 6 jogos bateu over 2,5.
Para essa partida, pelo momento desastroso aí da equipe do Everton, acredito que será um jogo para over 1,5 e uma opção de mínimo possível zebra, quem sabe a favor do West Ham. Temos aqui o italiano entre Parma versus Torino, só que vamos deixar passar e vamos para o jogo do Genoa versus Lazio, início às 15h45. 13º versus 16º colocado. É o seguinte, a equipe do Genoa sofreu gol nos últimos 4, em 5 de 6 bateu menos de 2,5 para a Lazio. A Lazio vem a 4 vitórias nos últimos 4 confrontos, sofreu gol nos últimos 4. É o seguinte, é um jogo bem interessante, é um jogo para gols, pelo visto aqui dos últimos históricos, dos últimos jogos da Lazio. Mas a equipe do Genoa é uma equipe um pouco meio que traiçoeira. É uma equipe que tem as suas verdadeiras armadilhas quando enfrenta a equipe da Lazio, mas acredito que essa probabilidade aqui é zero. Acredito aí numa chance dupla a favor da equipe da Lazio. Pela La Liga temos o jogo do Valência versus Real Oviedo, início às 16 horas. É o seguinte, a equipe do Real Oviedo vem a 3 derrotas consecutivas, sofreu nos últimos 3, bateu under 2,5 em 5 de 7, e a equipe do Valência em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. É uma equipe que sabe marcar gols, essa equipe de Valência. O último confronto foi 0-0 diante do Real Oviedo. Para essa partida acredito no jogo para over 1,5 gols. Temos aqui Portugal, o jogo do Aroca versus Porto às 16 horas. É confronto do líder versus 10º colocado. A equipe do Porto, 9 vitórias, 10 jogos sem derrotas, 3 jogos sem sofrer gol. Foi a primeira equipe a marcar nos últimos 8 e o Aroca sofreu nos últimos 10, em 5 de 7 bateu ambos marque over 2,5. É um jogo que a equipe do Porto deve vencer novamente. Vou deixar aqui com critério vitória da equipe do Porto. Turquia, Superliga, temos o jogo do Besiktas versus Kocaelispor e Kocaelispor. Tem início às 14 horas. É um duelo bem dramático em minha visão de jogo. A equipe visitante vem a 6 jogos sem vitória, 6 jogos sofreu gol, em 6 de 7 saiu menos de 2,5. É um jogo bem dramático. Nos últimos 3 confrontos a equipe do Besiktas vem vencendo. É um jogo que acredito mais no Besiktas. Besiktas para vencer esse jogo aqui é a minha opção. Temos aqui o jogo do holandês, Roda versus Cambuur, início às 15 horas. A equipe do Cambuur vem a 3 jogos, 3 vitórias, 7 jogos de invencibilidade. Bateu over 2,5, ambos marca e 4 de 5. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo 6 de 7. Meu parceiro, já tenho a minha conclusão aqui para este jogo. Já tenho a minha conclusão. A equipe do Roda venceu o confronto mais recente. Acredito aqui que será um jogo a favor aí para um jogo para gols. Um jogo para over 2,5, um jogo para ambos marca nessa partida. Temos aqui Premier League de Israel, o jogo do Maccabi Haifa versus Sheva, início às 14h30. É o confronto do líder versus o 4º colocado. A equipe do Maccabi Haifa vem a 4 jogos sem derrota. Por outro lado, a equipe do Sheva vem aí com uma sequência de 4 vitórias consecutivas, batendo over 2,5 e em 5 confrontos diretos, 5 confrontos sem derrotas. É um jogo bem interessante, tecnicamente. O Maccabi Haifa perdeu recentemente, atuando fora de casa, diante dessa equipe do Sheva. Vou acreditar aqui que será um mercado para gols. Um jogo para gols é a minha probabilidade. Jogo para gols é a minha probabilidade. Vamos buscar aqui um jogo para over 2,5 gols. E vamos para mais um prognóstico para finalizar esta segundona. Bolívia, Destrões versus Oriente. Início às 16. A equipe do Destrões é uma equipe que atualmente está na vice-liderança diante do 9º colocado do campeonato. Ou seja, a equipe do Destrões vem a 5 jogos sofrendo gol, em 4 de 5 bateu over 2,5 e o Oriente 4 jogos sem derrotas. Em confronto direto, o mais recente, quem levou a melhor? Oriente, atuando em casa, mas
na casa do Destrões, meu parceiro deu pena do Oriente. Para essa partida, casa vence o over 2,5. E rapaziada, essas são as nossas análises, prognóstico e palpite de aposta de futebol desta segunda-feira. Se quer mais dicas como essas, nos segue no nosso Insta. Entra aí abaixo no nosso canal do Telegram, que estará recebendo dicas exclusivas totalmente grátis. Bom, sem mais mimimi, vamos ao que nos interessa. Bom, temos aqui Brasileiro Série A, Série B e podemos pegar aqui uma boas opções. Podemos pegar over 1,5 entre Valência versus Real Oviedo, Porto para vencer e Besiktas para vencer. Excelente tripla. Outra boa opção, Destrões para vencer, São Paulo e Ceará, over 1,5 gol e over 1,5 entre Amazônia versus Chapecoense. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais é isso, até a próxima.